história do Antigo Testamento, ela tem um ensinamento muito interessante. Está em Ezequiel capítulo 18, e lá Deus diz assim: eu não quero que o meu povo, a minha igreja, digam: os pais comeram uva verde e os filhos ficaram com os dentes embotados. Já vou explicar o que é isso. E aí Deus diz assim: cada um paga pelo seu próprio pecado. Ninguém vai ser condenado pelo pecado do outro, nem o pai pelo filho, nem o filho pelo pai. Às vezes, quando a gente come alguns tipos de fruta, por exemplo, caqui, se comer um caqui verde, fica uma liga, uma cica, que a gente chama assim na boca, parece que está grudando. Tem um tipo de jaca que é assim também, e tem um tipo de uva que faz isso também. Por isso que fala que os dentes embotaram, né? O que Deus quer dizer com esse texto? Ele quer dizer que diante dele, cada um é responsável por aquilo que faz. Não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o irmão. Eu sou responsável se eu faço as coisas erradas, eu preciso responder por isso. E o que a gente faz? A gente tem orgulho, a gente tem soberba, a gente sempre gosta de jogar culpa nos outros. Ah, eu fiz porque ele fez também. Ah, foi ele que me provocou. Ah, eu fui para o mau caminho porque um colega meu me levou. A gente escuta sempre isso. E muitas vezes isso acontece também em relação ao passado. Por exemplo, quando nasce uma pessoa com problema, é cego, é surdo, é aleijado, e as pessoas dizem: ah, isso aconteceu porque o pai, ou a mãe, o avô, a avó fizeram alguma coisa errada e veio o castigo. E não é assim. Em determinado momento tinha uma pessoa cega, e aí os discípulos de Jesus perguntaram: quem é que fez o pecado? Foi a mãe ou o pai ou a mãe? Porque ele nasceu cego? Jesus disse: não tem nada a ver, não é nada disso. Nós temos problemas porque a gente todo mundo vive num mundo cheio de pecado. Então, se eu enxergo, se eu ouço, se eu posso caminhar, eu vou ter um outro problema. Ninguém de nós é perfeito aqui nesse mundo. Nós só vamos ser perfeitos lá no céu. Então aqui todos nós temos problemas, temos alguma deficiência. E não é por causa de um ou do outro pecado, mas é pelo fato da gente não ser santo e não ser perfeito. Todos nós somos pecadores. Então a gente não pode julgar que foi algo que o outro fez, como a gente sempre quer. E então as pessoas inventaram um negócio que se fala muito nas igrejas hoje em dia, que é maldição hereditária. Isso não existe. Não existe uma maldição que passa do pai para o filho, do avô para o neto, porque ele fez alguma coisa errada. Não. Se eu peço perdão dos meus pecados, Deus me perdoa. Se eu peço que Deus me ajude a ter uma vida digna e que me proteja de todo mal, Ele vai fazer. Então, a nossa responsabilidade sempre é com Deus. Por isso que a gente ora para Deus, a gente conversa com Deus, e Deus cuida e protege a gente. Então, a gente tem que aprender a ter humildade. Quando a gente erra, reconhecer o pecado, reconhecer o erro e pedir perdão a Deus. E se a gente tem algum problema, não jogar a culpa nos outros. Então, essa é a grande lição de Ezequiel. Cada um é responsável por si. E qualquer problema, qualquer dificuldade que a gente precisa resolver com Deus, em oração, com fé e com confiança. Vamos orar? Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, dê-nos uma boa noite, guarda-nos de todo o mal, perdoa nossos pecados e dê-nos uma humildade para reconhecermos quando nós erramos e ajuda-nos a corrigirmos o nosso caminho através do poder do Espírito Santo e da orientação da tua santa palavra. Dê-nos uma boa noite, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, tudo que nos dás seja abençoado. Amém.